Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Cassiano, um jogador que já passou aí pelo Paysandu, e será que ele poderia ser uma boa para o Remo, que busca um centroavante para o decorrer dessa atual temporada? Porque vai lembrar, o Cassiano até voltou para o Brasil no ano passado, não foi bem, e o lugar que ele tem dado mais certo mesmo é realmente no futebol português. Então, será que isso aí seria um impeditivo, né, de pensar que ele não seria uma boa? Até porque eu não acho que seja uma contratação, nossa, impossível de acontecer, ou algo nesse sentido. Além disso, vou listar aqui nesse vídeo mais uma outra opção para centroavante e outro ponta que pertence ao Grêmio, que deve ter uma limpa, né, no seu atual elenco. Então, quem sabe o Remo não possa ficar de olho em algum desses atletas. Vou trazer aqui no vídeo para vocês. Só antes, aproveite para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca de 70 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui e ainda não está inscrito no canal, deixe seu like, se inscreva, que certamente nos ajuda bastante. Lembrando que assim que chegarmos nessa marca aqui, que é de 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Clube do Remo. Então, o primeiro passo é você estar inscrito aqui no YouTube, combinado? Então, vamos começar aqui, vamos falar sobre uma opção que está também lá no futebol japonês e vive uma fase interessante, né? Que é o Rafael Elias. Lembrando, teve essa especulação recente do Matheus Peixoto, também lá do futebol japonês. Então, achei interessante aqui falar sobre o Rafael Elias, que tem 26 anos de idade e nessa atual temporada vive uma fase boa, né? Lá no futebol japonês, apesar de que ficou no banco em alguns jogos. Pelo visto aqui, o clube dele, o Kyoto Sanga, não vive uma fase muito interessante. Última vitória aqui em 6 jogos, inclusive com um gol do atacante brasileiro, né? Então, 21 jogos, 11 gols e 4 assistências. Ano passado ele foi emprestado e termina bem a temporada, 17 jogos e 11 gols, todos como titular. Lembrando que ele foi comprado por quase 9 milhões de reais e tem contrato por mais 2 anos, né? Até junho de 2027. Então, não seria uma contratação tão fácil como, por exemplo, do Matheus Peixoto, mas você está especulando até o Mastriani, né? Então, acho que o Rafael Elias não seria tão distante assim também não. Pelo Cruzeiro jogou em 2023 e 2024, não teve números muito bons, mas deixou até que uma boa impressão. Sinceramente, não acho que ele era, nossa, um cara horrível e tudo mais. Não, tanto que na Série A mesmo, ele marcou um gol ali no início do Campeonato Brasileiro, logo depois deixou o Cruzeiro para ter esse empréstimo, porque o Cruzeiro contratou, né, várias opções para centroavante. Jogou também a reta final do Brasileirão de 2023, um gol em 13 jogos. Ele se destacou mesmo, foi na base do Palmeiras, e no Ituano, naquela Série B de 2022, 15 gols em 36 jogos. Lembrando que ele fez um gol bonito ali e tudo mais pelo Ituano, acho que foi até um que concorreu para o Puskás, né, se não estiver enganado. Passa também lá no futebol dos Emirados, até que foi bem, né, num clube aqui chamado Banias. Ele até contratou vários brasileiros na época, 7 gols em 20 jogos, não foi um desempenho ruim, jogando ali na primeira divisão do futebol dos Emirados. Eu ficaria de olho, acho que é um bom nome, tá aí, 26 anos de idade. Deixar o mapa de movimentação dele para vocês também lá no Japão. Pelo Cruzeiro ele jogava muito mais centralizado mesmo, mas pelo que eu estou vendo aqui no Japão ele até cai um pouco mais pelo lado direito, tem até uma movimentação então maior. Pelo Cruzeiro está aqui o desempenho dele no Brasileirão 2023, né, que ele teve um pouco mais de frequência, e no ano passado que ele teve uma nota melhor na Liga Japonesa, né, 7.51, 11 gols em 15 jogos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Igual eu falei, não é fácil, mas o Matheus Peixoto acho que é uma alternativa mais viável porque ele tem sido reserva num clube da segunda divisão, né? Então acho que eles não forçaria para manter o jogador, que diferente do Rafael Elias até 2027, né? O contrato do Matheus Peixoto é só até dezembro, então ficaria muito mais fácil de imaginar. Eu acho também ambos, né? Qualquer um dos dois aqui seria uma baita contratação. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Você concorda comigo ou discorda? O espaço para comentários vai estar aqui aberto. Bom, vamos falar aqui também sobre esse caso envolvendo o Cassiano, 36 anos de idade. Lembrando, não tem uma especulação oficial, uma procura, é muito mais uma sugestão aqui para vocês. Ele que até começou, né, como titular, a Liga lá de Portugal já começou na última sexta. Ele jogou em 90 minutos na derrota por 2-0 para o Sporting, né, que hoje é um dos melhores clubes lá de Portugal. 29 jogos, 11 gols na temporada passada. Isso que é engraçado, né, porque duas coisas também, né? O pessoal fala que a Liga Portuguesa é o mesmo nível do Brasil ou melhor. Mesmo nível eu já discordo muito, quem dirá melhor, né? Porque ele mesmo aqui no Casa Pia, 11 gols na primeira divisão, ele marcou 10 gols, tá? Pra você ter ideia. E no Avaí em 2024 na Série B, estadual ou foi Série B? Série B, 8 jogos na Série B, não conseguiu marcar sequer um gol, né? Então assim, você vê o contraste, né? O pessoal fala que aqui é diferente e tal. É claro, ele tem uma adaptação, às vezes é o estilo de jogo, não é tão simples assim.
Mas isso comprova muito, né? Que, na minha opinião, a Série B aqui do Brasil, que é os restantes dos 12 times lá do futebol português. Tem uns 3, 4 muito bom, e aí é igual os nossos aqui, né? O Palmeiras, o Flamengo, o Cruzeiro, o Investimento Alto, o Botafogo. E aí uns outros ali que é bem intermediário. Um Coritiba, mais ou menos, um Criciúma. O Casa Pia, por exemplo, entraria nessa situação. Lembrando que ele joga junto com o Pablo Roberto também, né? Que passou muito bem pelo Remo recentemente. Apesar dessa passagem dele pelo Avaí, ainda acho que seria uma boa, porque é um jogador que fisicamente sempre está muito bem, apesar dos seus 36 anos de idade. Antes de voltar para o Brasil, vinha de uma fase boa também no Estoril Praia, 12 gols em 37 jogos, passou anteriormente pelo Vizela, foi muito bem na temporada 2021. Pelo rival, pelo Paysandu, foi muito bem em 2018, 20 gols em 30 jogos, um desempenho absurdo, né? Tanto que depois ele foi para futebol chinês, passa no CSA mais uma vez e não consegue ir bem aqui no Brasil, então esse é um ponto negativo para ele. Naquele ano na Série A aqui no Brasil, 10 jogos, nenhum gol, né? Então você pega aqui, tem um contraste bem grande, volta lá para o futebol europeu, passa inclusive no futebol da Arábia, naquele ano de 2022, né? Que eles começaram a contratar muitos jogadores, revelado na base do Inter, passou também por Criciúma, Fortaleza, Goiás, futebol coreano e do Cazaquistão, né? Se não estiver bem enganado. Então eu, apesar disso, acho que pode ser sim uma boa ficar de olho no atleta que tem contrato, né, até junho do ano que vem e já passou muito bem no futebol de Belém, né? Já muito conhecido da torcida do Paysandu, que ficou bem chateada com ele no ano passado, quando ele retorna ao Brasil, porque além do Avaí, o Paysandu era outro clube interessado na sua contratação, mas ele acabou dando prioridade para a questão financeira e acabou indo para o Avaí, onde não conseguiu muito bem. Eu acho que até se ele tivesse ido pelo Paysandu, até por ele já conhecer a cidade, estar adaptado à torcida e tal, tenho certeza que ele teria tido pelo menos números melhores aqui no Brasil. Se concorda comigo ou não, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar, uma opção aqui de ponta direita, ponta esquerda, que é o Alexander Aravena, que pertence aí, então ao Grêmio nessa atual temporada, onde tem sido reserva. Para você ter uma ideia, dos últimos 6 jogos do Grêmio, ele ficou 3 sem sair do banco e nenhum foi titular. Então o Grêmio deve contratar mais jogadores nessa janela, ele deve perder ainda mais espaço. Chegou no ano passado, foi um investimento total aí de quase 15 milhões de reais, então não foi barato. Quem sabe um empréstimo aí do jogador não possa ser uma boa, né? Porque o Grêmio vai contratar os jogadores, ele vai perder espaço e já fez 10 jogos na Série A, então não poderia mais jogar num clube da primeira divisão. A vantagem de você estar brigando na parte de cima da Série B é isso, né? Porque você não está emprestando para um jogador para um clube que está na Série B, mas vai brigar na parte de baixo ou algo assim. Não, vai brigar pelo acesso, pode ser que suba e compre o jogador, justamente por ter uma verba maior no ano seguinte. 3 gols em 25 jogos nesse ano, ano passado 2 gols em 16 partidas, além também de 2 assistências. Teve uma fase muito boa na Universidade Católica e no Nublense, naquela época que o clube foi para a Libertadores, né? Se eu não tiver enganado, até jogou contra o Flamengo e tal, que aconteceu aqui, no total, 26 participações em gols, só em gols, né? Mais 8 assistências, então realmente teve um desempenho sensacional no futebol chileno, antes de ser contratado pelo Grêmio, que aí desandou um pouco, né? Não tem tido uma fase muito boa, mas apesar disso ainda segue sendo convocado para a seleção chilena. Enfim, tá em um nome aí que acho que chegaria com tudo para ser titular, ponta direita, ponta esquerda, é bem versátil aqui nesse quesito e também, deixa eu ver se acha a liga, né, do futebol do Chile, tá aqui, ó, 2023 e 2024, só 22 anos, ele é destro, né, pode jogar de ponta esquerda e ponta direita. O que você tem a dizer? Acha que é uma boa opção? Não é? Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Sobre o Matheus Peixoto, o Cassiano também aqui, o Rafael Elias, conhecido como Papagaio também, que eu já trouxe aqui para vocês. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos em uma próxima. Valeu, galera!